Jornal da Rede Alesp. Bem, pessoal, voltamos aí com o Jornal da Rede Alesp, esse é o segundo bloco. Estamos falando aí do combate ao coronavírus, que é o principal assunto aí do Brasil e do mundo, né? Seguimos com mais informações e entrevistas sobre a questão do coronavírus. E hoje, 25 de agosto, é celebrado o Dia do Soldado, dedicado a celebrar todos os homens e mulheres que dedicam aí amor incondicional à pátria. Exatamente, Luciano. A data é comemorada no Brasil e faz referência ao dia do nascimento de Luiz Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias, nascido em 1803. Ele foi um renomado oficial, considerado patrono do Exército Brasileiro e, em homenagem ao seu nascimento, foi criado então o Dia do Soldado. Soldados são militares sem graduação que podem atuar no Exército, Aeronáutica, Marinha ou nas polícias militares dos estados brasileiros. Mas ser um soldado é ter garra e determinação em momentos que parecem aí o fim. É carregar uma vontade inabalável de cumprimento do dever, ter fé na missão e não desistir diante das circunstâncias que são impostas e abrir mão de estar perto da família e se colocar frente aos riscos que uma operação pode causar. Bem, pessoal, voltamos com o giro informativo via Skype com a repórter Júlia Stanzioni, que traz informações aí para o Jornal da Rede Alesp. Bom dia, Júlia. O que você tem de informação? Boa tarde. Aqui, boa tarde, meio de 13. Eu estava olhando a hora para fazer. Opa, peraí. O que você tem de informação aí para a gente? É isso mesmo, Luciano, Fábio, boa tarde. Falando então do que acontece agora à tarde aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo. A partir das 2h30, a gente tem o Congresso de Comissões, né? Comissão de Constituição, Justiça e Redação, junto com a Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento e a Comissão de Infraestrutura. Essas três comissões vão analisar o PL 931 de 2019 do deputado Aprígio, do Podemos. Se passar pelo Congresso de Comissões, ele vai para a ordem do dia e vai para plenário ainda hoje. Também, a partir das 2h30 da tarde, o próprio PLC, que eu falei na minha primeira entrada, lá no início do jornal, do deputado Frederico Dávila, o 31 de 2019, ele está na pauta hoje do plenário, juntamente com o PL 855 de 2019, do deputado Daniel José, do Novo, com coautoria do deputado Barros Munhoz, do PSL. Esse PL 855 do deputado Daniel José, do Novo, ele fala sobre a criação de um índice de qualidade da educação municipal, então altera ali a redação da Lei 3.201, de 23 de dezembro de 81, que dispõe sobre parcela pertencentes aos municípios do produto e de arrecadação de imposto de circulação de mercadorias. Nesse primeiro momento do plenário, são esses projetos de lei que serão discutidos e possivelmente votados. Temos a primeira sessão extraordinária já às 19 horas, então às 7 da noite, também para discutir e falar sobre o PL 976 de 2019 do deputado Gil Diniz, que declara José Anchieta patrono da educação aqui no estado de São Paulo. É uma tramitação de urgência. Também nessa primeira sessão extraordinária às 7 da noite, o PL 1027 de 2019, da deputada Marina Elô da Rede, que institui a política estadual pela primeira infância aqui no estado de São Paulo, também será discutido e possivelmente votado. Como eu falei, nessa primeira sessão extraordinária, poderá ser incluído, então, o PL do deputado Aprígio, se ele passar, então, como eu comentei, no Congresso de Comissões, que acontece nesse início da tarde, às 2h30, com transmissão aqui da Rede Alesp. Uma segunda sessão extraordinária no dia, às 9 da noite, para apreciar o PL 346 de 2019, do deputado Altair de Moraes, do Republicanos, que estabelece o sexo biológico como o único critério para definição do gênero de competidores em partidas esportivas oficiais aqui no estado de São Paulo. Também é um PL que já vem sendo bem discutido na Alesp, na Assembleia Legislativa de São Paulo. Então, muita coisa acontecendo nessa tarde e noite aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo, no Palácio 9 de Julho. Lembrando
aí, meninos Fábio e Luciano, que tudo isso com transmissão ao vivo aqui da Rede Alesp, lá no canal do YouTube, todas as sessões, também para quem quiser acompanhar tudo que vai acontecer, meninos. Pois é, Júlio, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp. Pois é, lembrando, né, a Júlio lembrou muito bem aí, você que está em casa, pode assistir tudo, pode participar, né, virtualmente, pode mandar sua pergunta, enfim, existe aí essa possibilidade aqui na Rede Alesp durante as sessões. Obrigado pela sua participação. Obrigada, bom final de jornal para vocês. Obrigado, Júlio. Bem, pessoal, várias cidades e estados brasileiros dão sinais de que podem ter alcançado a chamada imunidade coletiva, ou de rebanho, contra o novo coronavírus. Segundo a cientista portuguesa Gabriela Gomes, Manaus, Rio de Janeiro e São Paulo parecem caminhar nesse sentido, apesar do distanciamento social ter sido limitado e das autoridades não terem rastreado os contatos de pessoas infectadas. Gabriela Gomes lidera um grupo de epidemiologistas que defendem que o limiar da imunidade coletiva é de 20%. Alguns pesquisadores alertam, no entanto, que uma eventual proteção coletiva não deve orientar políticas de governo. Até agora já foram registrados no Brasil mais de 3.600.000 casos confirmados de Covid-19 e mais de 115.000 mortes em decorrência da doença. Jornal da Rede Alesp. Bem, pessoal, nós agora vamos de entrevista aqui no Jornal da Rede Alesp. O Jornal da Rede Alesp conversa agora com o Daniel Lança, ele é advogado, mestre em Ciências Jurídico-Políticas e nos fala sobre o projeto de lei 279 de 2020, que institui a Política Estadual de Combate à Corrupção. Boa tarde, Daniel, seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Boa tarde para vocês que estão nos assistindo, boa tarde para os apresentadores. Daniel, fala um pouco para a gente, né, sobre o projeto de lei, do que ele trata, dá detalhes para a gente desse projeto. Legal. Bom, primeiro dizer que esse projeto de lei trata sobre a política de combate à corrupção no âmbito do Estado de São Paulo e quão importante, né, esse tema, não só no Estado de São Paulo, mas no Brasil. Lembrar que hoje nós temos um panorama que ainda demonstra que a corrupção é um assunto muito sério no país. Não à toa, hoje mesmo foi preso um secretário de Estado no Distrito Federal por conta de corrupção em compras de medicamentos e de testes rápidos do Covid. E não só isso, né? A própria Transparência Internacional, que é uma das maiores ONGs de combate à corrupção do mundo, demonstra que o Brasil está mal no índice de percepção da corrupção, ele está da metade para baixo, e que esse é um assunto de fato muito importante. Vale lembrar, meus caros, que todos os anos se fazem uma pesquisa com brasileiros para perguntar qual é o maior problema do Brasil, e nos últimos anos a corrupção tem aparecido ou entre o primeiro ou entre os primeiros, de modo que esse assunto é muito importante para que ele seja focado pela administração pública, inclusive por meio de projeto de lei. E aí esse projeto de lei 279, de autoria da deputada Alessandra Monteiro, da Rede, vem em ótima hora por conta tanto da importância e da relevância do tema, trazendo uma série de ferramentas que são necessárias tanto para internamente, para que os governos e a administração pública, direta e indireta, tenham como prevenir a corrupção internamente, como que também, na medida em que eles contratam fornecedores, empresas do setor privado, eles também passam a exigir que essas empresas tenham ferramentas de combate à corrupção. Tem pergunta, Fábio? Nesse momento ainda não. Tá bom, perdão. Daniel, tramita na Alesp aí esse projeto de lei, né? Fala aí na sua primeira parte da política estadual de combate à corrupção, né? Qual que é a importância desse tema e como os governos podem prevenir o combate à corrupção internamente? Essa é uma ótima pergunta. Primeiro porque quando a gente pensa nesse assunto tão difícil, né, de corrupção, de controle da administração pública, se tem jeito de fazer alguma coisa, e é óbvio que tem, né, a corrupção e o combate à corrupção hoje já tem uma metodologia científica, né, testada e comprovada de como a gente pode pelo menos mitigar. É impossível acabar com a corrupção,
porque o próprio ser humano ele vai sempre pensar em novas formas de eventualmente burlar, ou de fraudar, ou de se corromper, mas hoje existem boas ferramentas, e é isso que o projeto de lei 279 inclui, né? No primeiro momento, determinando para que a administração pública direta e indireta, portanto, os órgãos da administração pública, tenham ferramentas de prevenção. E aí eu imagino que os nossos telespectadores estão se perguntando que ferramentas são essas, né? Bom, primeiro é dizer que é muito importante que tenham regras claras sobre o que o servidor público, né, pode fazer, o que ele não pode fazer, o que ele pode aceitar. Por exemplo, um presente de uma empresa privada que tem interesse, por exemplo, em participar de uma licitação. O servidor público pode receber um almoço, um presente, um brinde de final de ano? Não pode, né? Então é muito importante deixar regras claras a partir de códigos de conduta dos servidores públicos, de manuais anticorrupção, ou seja, para que não haja zona cinzenta, entendendo que, infelizmente, boa parte da corrupção ainda está na zona cinzenta, né? Ou seja, no fato das pessoas não saberem até onde elas podem andar e o que elas não podem aceitar, além de diversas outras ferramentas, treinamentos sobre integridade e ética, né? Treinamentos anticorrupção, canais de denúncias que possam receber denúncias, inclusive anônimas, né? E serem tratadas por meio de investigações internas confidenciais, inclusive com a autoridade para punir servidores públicos e empresários que sejam demonstrado, né, que eles estão participando de processos de corrupção, além de diversas outras ferramentas. Então, hoje já existem boas ferramentas, metodologias, diretrizes importantes para que tanto a administração pública possa prevenir esse mal tão terrível para o Brasil, quanto que eles possam também tratar para que as empresas possam fazer isso também. Doutor Daniel, o senhor falou agora há pouco aí que, às vezes, a questão da corrupção é uma coisa que está intrínseca no ser humano, né? Por que o ser humano se corrompe, às vezes, tão facilmente? Há quem diga até que cada ser humano só muda, o que muda é o preço, né? Eu quero não acreditar nisso. Mas por que a gente tem essa fraqueza de, quando tem uma oportunidade ali, às vezes, de levar uma vantagem, a gente aceitar essa vantagem, mesmo que isso seja um ato de corrupção? Essa é uma ótima pergunta que vem sendo discutida por filósofos desde os primórdios da humanidade. E aí existem algumas coisas que nós podemos tentar responder na medida do possível. A primeira delas é que, de fato, é muito importante entender que todos nós somos ou podemos ser, em alguma medida, corruptos ou corruptores. De fato, numa situação de pressão, de racionalização, de oportunidade, pode ser que o ser humano se sinta tentado a fraudar, e entender essa nossa dinâmica, essas nossas dificuldades e as nossas eventuais fraquezas nos ajudam a entender melhor como preveni-las. Ou seja, não existe um ser humano que é mau, os seres humanos que são bons, embora pesquisas hoje, especialmente no mundo corporativo, demonstram que existem algo em torno de 10% do chamado perfil do fraudador, ou seja, aquela pessoa que, se ela tiver a oportunidade, se ela tiver eventualmente sobre alguma situação de pressão, ela vai se corromper mais facilmente. Mas isso é um dilema dos seres humanos, e o que a gente precisa pensar é, entendendo que esse é um problema real e conversando sobre ele, né, Fábio, Luciano, de fato, não dá para colocar esse assunto debaixo do tapete, ou seja, quanto mais a gente colocar a luz nesse assunto, quanto mais nós conversarmos sobre esse assunto, mais fácil vai ficar de nós pensarmos em estratégias para mitigar esse risco. Afinal de contas, como eu disse, é impossível acabar com ele, e nos prevenir melhor para evitar que isso aconteça, ou, em acontecendo, que seja mais fácil de detectar e que também seja mais fácil de punir. Afinal de contas, um dos problemas mais graves que a gente ainda vê no Brasil é a falta de punição. Isso faz com que as pessoas tenham mais coragem para eventualmente cometer um desvio ético e demonstrar que o Estado, inclusive, e não só apenas o judiciário, pune pessoas corruptoras ou corruptíveis, né? De que as pessoas vão pensar duas vezes antes de cometer uma infração. A gente entrou para a questão filosófica da coisa, né? Por que as pessoas se corrompem e tal. Eu fico me perguntando aqui, estava vendo vocês falarem, se isso é uma questão mesmo nata do ser humano, continuando na parte filosófica aí da coisa, se é uma questão nata do ser humano ou se é uma questão de educação. E aí fiquei curioso para saber a sua opinião.
Essa é uma boa pergunta também, e eu sinto dizer que eu não tenho uma resposta pronta. A gente tem aqui formas de pensar nesse assunto, né? Mas eu acredito de fato que todo ser humano pode eventualmente se colocar numa situação de uma eventual corrupção, menor ou maior, mas é óbvio de que, sobretudo, aquelas pequenas corrupções entendidas pela doutrina moderna como corrupção endêmica, ou seja, aquele cidadão que recebe a mais e não devolve o troco, né, ou que comete outro tipo de desvio menor, a educação ela é, em grande medida, uma importante ferramenta para evitar que esse tipo de coisa aconteça. Vale lembrar que tem pessoas que todos nós conhecemos, os telespectadores vão se lembrar aí também, de que são pessoas que não se corrompem em nenhuma situação, né? Isso é um perfil ético maior dessa pessoa, isso foi desenvolvido com o caráter e a cultura, e eu não tenho dúvida de que a educação é muito importante, tanto que se hoje tem falado, inclusive no papel do Estado, de conversar sobre dilemas éticos, sobre integridade, né? Inclusive na escola, e trazer essas discussões ou esses dilemas éticos, né? Afinal de contas, não dá só para ensinar no sentido de isso você pode fazer, isso você não pode fazer. Até como eu disse, boa parte hoje dos grandes dilemas éticos corporativos, eles nunca são preto no branco, né? Eles são zonas cinzentas terríveis, onde você tem ali um conflito de princípios e precisa escolher entre o menos pior e, eventualmente, a escolha pode ser muito ruim. Então, respondendo à pergunta, educação é sim muito importante, mas existem outras questões também que são importantes para serem levadas em consideração, sobretudo entendendo que o ser humano ele tem sua falibilidade, né? Independente do ser humano, todos nós podemos eventualmente nos tornar corruptos ou corruptores. Agora, doutor Daniel, eu quero pegar o gancho aí nessa coisa da educação, porque eu percebo que, às vezes, algumas campanhas de conscientização que a gente tenta fazer junto aos adultos, campanhas contra acidentes no trânsito, por exemplo, a gente não consegue resultados tão bons com os adultos, e quando a gente trabalha isso com as crianças depois levam isso para casa e elas mesmas cobram dos pais uma postura diferente no trânsito, por exemplo. Então, pegando o gancho no que o senhor falou, o senhor acredita que se nós trabalhássemos um pouco mais a educação das crianças em relação ao tema corrupção, obviamente trazendo isso de uma forma que as crianças entendessem, elas poderiam ser ótimos orientadores dos pais quando elas chegam em casa para falar desses temas e para mostrar a opinião delas do que é certo, do que é errado, já pensando numa mudança geracional? Sem dúvida. Isso é muito importante e claro, precisa ser tratado na linguagem das crianças, né? Quando ela pega lá o brinquedinho do colega, de deixar claro que esse brinquedo aqui não é seu, né? Você pode até pedir para ele, se você pode pegar emprestado, mas você não pode roubar isso, né? Pegar para você. Muito em relação à empatia com o outro. Quando a gente fala de corrupção, de dilemas éticos, de desvios corporativos, de crimes de colarinho branco, a gente pode, como vocês estão perguntando bem, dar vários passos atrás sobre a percepção do outro, né? Sobre aquilo que é meu, aquilo que não é meu, sobre o respeito que eu tenho a convenções sociais coletivas, né? E a importância do outro nessa relação, na medida em que a gente compreende isso melhor e conversa sobre isso abertamente com as crianças. Afinal de contas, a gente não vai ensinar para a criança, ou pelo menos não é profícuo dizer sobre corrupção como a gente conhece hoje, né, sobre malas de dinheiro, mas vale entender que ninguém começa recebendo uma mala de dinheiro. As pessoas começam furando a fila do trânsito porque não estão nem aí para o outro, né? Ou seja, se a gente conseguir tratar bem essa dimensão coletiva, essa empatia com o outro, desde a primeira infância, eu não tenho dúvida de que a gente pode formar cidadãos mais éticos, mais responsáveis, mais íntegros. O que um projeto de lei desse pode ajudar a sociedade, né? Como que ele pode contribuir para a melhoria das ações, diminuir a questão da corrupção e melhorar, enfim, essas questões dentro da nossa sociedade? Muito bem. Bom, primeiro, meus caros, deixar claro, e a gente não se cansa de falar sobre essa palavra, né? Corrupção é uma palavra dura, difícil,
As pessoas não gostam de falar sobre isso, mas nós precisamos conversar sobre isso, jogar luz sobre esse assunto e entender que isso é hoje sim um risco da administração pública. Na medida em que a gente não a nega, né, a gente entende que isso é uma vulnerabilidade, então a gente vai pensar em melhores soluções. Tanto é que, olha como as coisas são curiosas. Hoje existe um profissional que não existia há poucos anos atrás no Brasil, responsável por implementar e fiscalizar e monitorar e mitigar riscos de integridade. Ou seja, é o cara que vai fazer uma matriz de riscos na administração pública, que vai ver onde estão os principais problemas, as principais vulnerabilidades, mitigar esses riscos, e na medida em que a gente vai trabalhando essas questões, a gente vai dificultando, né, pelo menos a corrupção como ela é ainda hoje. Né? Então, é isso que o projeto de lei trata, né? Tanto para, num primeiro momento, que todos os órgãos da administração pública, direta e indireta, não só executivo, né? Inclusive Ministério Público, Tribunal de Contas, Tribunais de Justiça, Tribunal de Justiça Militar, todos eles tenham programas de integridade internamente, ou seja, vão ter ser preciso implementar treinamento sobre ética e conduta corporativa, entender quais são os seus riscos, ou seja, mapear riscos de integridade, aprimorar controles para evitar, por exemplo, que um servidor converse com um empresário sozinho, fora do ambiente de trabalho, num ambiente que não é a repartição pública, né, onde boa parte das negociatas acontece. Então, essas são as primeiras grandes iniciativas desse projeto de lei, brilhante, por sinal, que já tem relatório aprovado na Comissão de Constituição e Justiça. Mas ele trata de um segundo ponto muito importante. Sabe aquela história, Fábio, Luciano, de que quando um não quer, dois não brigam? Esse projeto de lei entende isso perfeitamente e por isso ele determina não só que os órgãos públicos tenham controles anticorrupção, mas que a partir de agora, né, aprovando esse projeto de lei, todas as empresas que participem de licitações e ganhem licitações para fornecer para o Estado, que elas também tenham seus próprios controles anticorrupção, ou seja, elas também vão precisar implementar treinamentos, também vão precisar ter matriz de risco para entender aonde estão seus riscos e vulnerabilidades de corrupção, de fraude, de lavagem de dinheiro, também vão ter canais de denúncias, vão ter que fazer com que esses canais sejam comunicados e por aí vai. São 15 ou 16 requisitos que tornam obrigatórios para as empresas que fornecem para o Estado e também para todos os órgãos públicos estaduais para que tenham programas de integridade. E aí a gente blinda dos dois lados, ou seja, um governo mais íntegro, né, com suas próprias ferramentas e empresas também mais íntegras que têm suas próprias ferramentas anticorrupção. Doutor Daniel, nessa questão de corrupção, sempre tem quem é corrompido e quem corrompe, né? Muitas vezes a gente alia a corrupção aos políticos, de uma forma geral. A gente fala, político é tudo corrupto. Infelizmente, a gente taxa dessa forma os políticos no Brasil. Mas, ao mesmo tempo, muitas empresas acabam aparecendo o tempo todo envolvidos em escândalos de corrupção. Ou seja, muitas vezes a gente culpa os políticos, só que a gente vê que toda a sociedade ali está compartilhando de uma forma ou de outra com a corrupção, incluindo as empresas. Qual o papel da iniciativa privada, qual o papel das empresas no combate à corrupção no Brasil? Ele é importantíssimo, como eu falei, né? Imagina se a gente tiver só o lado das empresas que não aceitam mais praticar atos de corrupção. Você praticamente esgota a possibilidade de haver corrupção, porque a corrupção só acontece quando os dois lados estão interessados em trocar vantagens indevidas para algum outro fim ilegal. A gente escuta muito, quando a gente vai falar sobre integridade no âmbito público, de dizer assim, Daniel, mas isso não vai dar certo. Mas por quê? Porque o empresário já chega oferecendo uma propina aqui e aí acaba que vai ter sempre alguém que vai aceitar do outro lado. Daí quando a gente vai falar nas empresas, as pessoas me falam, Daniel, isso não vai dar certo. Por quê? Porque não adianta a empresa ser honesta, quando a gente chega no órgão público, sempre vai ter alguém ali solicitando uma vantagem indevida. Então vamos começar fazendo a nossa parte, né? Plantar uma boa semente de integridade, tanto no âmbito público quanto no privado. O privado já está mais avançado, é importante que se diga, na implementação dos programas de compliance, como isso é conhecido no âmbito corporativo, e compliance nada mais é do que ter uma série de ferramentas anticorrupção, em prol da integridade, da ética corporativa, para evitar qualquer tipo de situação que possa dar a entender que a empresa quer
um tratamento especial, que ela pode oferecer alguma vantagem devida. Então, hoje nas empresas está acontecendo uma verdadeira revolução, de modo que, mesmo entre relações entre privados, às vezes uma empresa deixa de contratar a outra, Fábio, porque ela diz assim, você tem um programa de compliance? E a empresa fala, não. Daí fala assim, então, eu não vou te contratar, eu quero contratar uma empresa que eu tenho confiança. E aí a gente volta a lembrar de uma frase memorável de um dos economistas mais conhecidos da história do mundo, Adam Smith, que dizia que a base do capitalismo é a confiança. Se a gente conseguir reforçar a confiança nas relações comerciais, elas vão ser mais baratas, obviamente mais íntegras, mais éticas, e isso vai fazer, inclusive, com que se desenvolva mais economicamente o nosso país. Tá certo, muito obrigado aí, doutor Daniel Lança, que é advogado, mestre em Ciências Jurídico-Políticas, falou aí sobre o PL 279/2020. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp. Eu que agradeço, um ótimo dia para vocês. Para nós. Bem, o Memorial da América Latina tem uma boa notícia para mestres e doutores. Os interessados têm até 14 de setembro para se inscrever no edital para bolsas de pesquisa válidas para o segundo semestre de 2020. São 4 bolsas disponíveis para doutores ou mestres que desenvolvam trabalhos nas áreas de letras, linguística, linguística aplicada, estudos da tradução, ciências sociais, direito, serviço social ou áreas afins. Entre os temas para a pesquisa estão multilinguismo em situações de deslocamento forçado na América Latina, ensino e aprendizado de língua portuguesa como língua de acolhimento, mediadores culturais em situação de refúgio ou apátrida, e formação de professores de língua estrangeira e de língua portuguesa como língua de acolhimento, entre outros. Pois é, todas as linhas de pesquisa se adequam ao tema Movimentos da América Latina. Esse tema foi escolhido pela Cátedra Unesco Unitwin para o ano 2020-2021, com o objetivo de tratar os deslocamentos forçados e movimentos feministas da América Latina, contemplando assim um dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. As informações completas e processo seletivo podem ser acessados em https://memorial.org.br/licitação/. Jornal da Rede Alesp. O Jornal da Rede Alesp conversa agora com Gabriel Cruz, ele é médico pediatra e nos fala aí sobre a importância do uso de máscara para crianças. Boa tarde, doutor. Doutor Gabriel? Boa tarde. Boa tarde a todos, boa tarde aí, ouvintes. Obrigado aí pela oportunidade dos esclarecimentos. E é um tema muito importante, né? E que a gente vem observando que ainda não foi dada a devida importância com relação à transmissibilidade e prevenção na população das crianças. Então é muito importante aí vocês estarem abrindo esse espaço e obrigado pelo convite mais uma vez. Perfeito, doutor. Aqui é o Fábio, tudo bem? Doutor, tudo bem, Fábio? É muito comum eu estar andando pelas ruas e de repente eu vejo pais com máscara e crianças sem. Eu não entendo o sentido disso, né? Então, explique pra gente a importância das máscaras às crianças, mesmo que sejam crianças menores de 12 anos. Explique pra gente o quanto isso é essencial no combate ao coronavírus. Na verdade, a gente observa muito isso, né? Aqui na nossa região também, eu falo aqui da região metropolitana do Rio de Janeiro. No início criou-se uma especulação em torno de que o alto potencial de criticidade do novo coronavírus, ele está mais voltado para o paciente adulto. Então, a população pediátrica foi meio que deixada de escanteio. É verdade que o distanciamento social ele acabou contribuindo para que as crianças não se contaminassem, só o fato deles estarem afastados das escolas. Isso aí já diminui bastante a possibilidade de transmissibilidade, porém a realidade é que, a partir de agora, a gente retornando aí para um novo normal, é importante prevenir as crianças também. Então, é inadequado, né? A gente divide por faixa etária. As crianças acima de 12 anos, o ideal é que todas elas possam estar fazendo uso de máscara. De 6 a 11 anos de idade, as indicações vão ser bastante relativas, porque vai depender ali do entendimento da criança, do potencial da gente conseguir manter
um distanciamento social naquele lugar que a criança for frequentar, porque é muito difícil, né? Você imagina, como que a gente vai conseguir controlar a criança de estar num ambiente de brincadeira, ou ar livre, ou num parque, e ele não ter contato com outro coleguinha, ou com outra criança que estiver brincando ali. Então, o uso da máscara é essencial, principalmente aí na faixa etária dos 6 aos 11 anos. Doutor Gabriel, qual que é a maneira correta de usar máscara facial na criança, né? Quais são os cuidados da máscara caseira, vamos dizer assim? A máscara facial caseira, a criança, inclusive, ela vai fazer muito mais uso da máscara caseira, né, no ambiente público ou nos espaços públicos em geral, diferente do ambiente hospitalar. E a máscara, ela deve seguir as mesmas recomendações que a gente segue para os adultos. Então, ela deve cobrir, na sua totalidade, a boca e o nariz e sem espaço de escape nas laterais. Essa é a forma mais adequada de utilizar as máscaras. É mais comum a gente conseguir usar nas crianças as máscaras customizadas, né, de pano, porque a gente consegue fazer de acordo com o formato de cada rostinho específico. O importante também é no manuseio e na limpeza dessas máscaras. Por exemplo, a máscara molhou, ela deve ser trocada imediatamente. Então, aquela família que vai sair com suas crianças tem que levar ele na bolsa pelo menos ali de 3 a 4 máscaras para estar trocando. E mesmo que a máscara não molhe ou não sofra nenhum tipo de sujidade, ela também tem a recomendação de ser trocada a cada 3 horas. Então, por isso que é importante a gente ter essa margem de quantitativo de máscara para troca. Além disso, na hora de colocar e de retirar, em nenhum momento colocar a mão nem por dentro nem na frente das máscaras. Sempre retirar por trás das orelhas pelos elásticos. Doutor Gabriel, quando a gente fala de uma criança de 12 anos para cima, a gente pode considerar essa criança com o mesmo risco de contaminação de um adulto ou não? Por ser uma criança ainda, na faixa ali dos 12, 13, 14 anos, o risco acaba sendo diferente. Explique isso para nós e para os nossos espectadores. Considerando as crianças a partir de 12 anos, essas aí já estão entrando na fase de adolescência, né? E já tem um maior convívio social também. E uma coisa que dificulta muito, né, a realidade aí para todos nós é você conseguir convencer o adolescente das ações corretas, né? Então, você conseguir convencê-lo aí do distanciamento social e as medidas de precaução. Além disso, essa faixa etária versa muito sobre a questão da presença de receptores para o coronavírus, para o novo coronavírus. Nas crianças menores de 12 anos, já é evidenciado em diversos trabalhos que a presença desses receptores para o vírus é bem menor. Então, mesmo que elas entrem em contato com o vírus tem um menor potencial de entrar nas células e disseminar as formas tanto leves quanto graves da doença. Na criança a partir de 12 anos, a presença desses receptores para os vírus já começam a ser maior. Então, eles estão aí tão suscetíveis quanto adultos à infecção e ao desenvolvimento da doença. Doutor, a imunidade de uma criança, né? Ela é muito diferente da imunidade do adulto, assim. Como que o coronavírus age com uma criança e com um adulto? Qual que é a diferença? Eu queria entender isso melhor. É bastante diferente. O adulto aí, a gente tem um divisor de águas muito importante, que o adulto, na maioria das vezes, ele vem com os adultos que adoecem, né, pelo novo coronavírus, a gente já conseguiu evidenciar que eles têm acompanhado aí do seu quadro clínico alguma comorbidade, o que normalmente não acontece com as crianças. Então, só o fato da presença de comorbidade é um diferencial para desenvolvimento de formas graves da doença. Agora, com relação à criança, dependendo da faixa etária, principalmente as crianças menores de 6 anos, elas ainda têm uma imunidade em amadurecimento. Elas estão naquela fase de tomar as vacinas que a gente já tem, né, presente na rede Ministério da Saúde ou outras vacinas de rede privada, e o desenvolvimento da imunidade ainda não ainda não é completo. Então, essas crianças têm uma necessidade de proteção maior, apesar da gente ver que, na maioria das vezes, os casos mais complexos aparecem nos adultos. A gente tem evidenciado bastante forma grave da doença em pacientes pediátricos também. E essa relação de desenvolvimento de forma grave está vinculada exatamente a uma imunidade ainda imatura, né, nos pacientes pediátricos. Inclusive, tem um quadro clínico que chama muita atenção, que a gente chama de MISC pediátrico, que é a síndrome inflamatória multissistêmica, que é uma síndrome que não é um quadro gripal, não é um quadro respiratório, é uma manifestação da Covid-19 nos pacientes pediátricos que cursa com
alteração de função renal, alteração de função hepática, alterações neurológicas. Então, é um quadro clínico bastante ilustrado, bastante diferenciado e de muita gravidade nos pacientes pediátricos. Doutor, eu quero pegar gancho aí no que o senhor acabou de explicar. Quer dizer que, às vezes, grande parte das vezes, o adulto que fica no estado mais grave de coronavírus, ele tem o sistema respiratório ali bastante afetado. A criança que ela entra no estado grave do coronavírus, nem sempre ela apresenta problemas respiratórios, é isso que o senhor nos explicou? Exatamente, exatamente. Chama bastante atenção aqui na nossa região. Eu respondo pela unidade de terapia intensiva do grupo hospitalar, Hospital Icaraí, Hospital e Clínica São Gonçalo, e os casos que nós tivemos aqui de coronavírus confirmados, de pacientes internados na unidade de terapia intensiva pediátrica, só 2 estavam voltados para quadro respiratório. Os outros quadros, por exemplo, uma criança nossa internou com uma dor abdominal. Em nenhum momento ela teve sintoma de gripe, tosse, coriza, e durante a investigação etiológica foi evidenciado que a dor abdominal dela era uma adenite mesentérica, que é um quadro abdominal, e logo em seguida a gente fechou o diagnóstico desse quadro de MISC. Da mesma forma, a gente tem acompanhado aí, eu coordeno o projeto Covid pediátrico aqui na região metropolitana, no município de São Gonçalo, inclusive uma iniciativa importante da prefeitura aqui do município e da Secretaria de Saúde, e a gente interna pacientes com casos confirmados de coronavírus. Então, no último mês aí nós tivemos 18 casos confirmados, onde mais de 80% não apresentaram um quadro respiratório. O paciente até evolui para ventilação mecânica por necessidade sistêmica ou por repercussão sistêmica da doença, porém não tem um comprometimento pulmonar muito significativo. É um quadro realmente de envolvimento de diversos órgãos e sistemas. E é muito interessante, isso tem chamado bastante a nossa atenção. Cuidados para os pais, né, nesse momento aí de coronavírus com as crianças, usar máscara sempre. Tá sempre usando a máscara, não relaxar com a criança. Quais são os cuidados aí que o senhor aconselha para os pais? Além do uso da máscara, que a gente recomendou bastante, e na verdade eu considero assim, dentro da terapia intensiva, a gente acaba lidando com os pacientes que a gente chama de final de linha, né? Aquela criança que adoeceu, procurou o consultório do seu pediatra e aquela doença ali não se resolveu naquele momento, e aí ele passa por um hospital, procura uma emergência, em seguida ele pode evoluir para uma internação, e quando a doença dele está mais avançada, ele vai procurar a UTI. Então, isso não só para coronavírus, mas para a maioria das doenças em criança. Então, o que a gente vê muito é que, muitas vezes, infelizmente, é deixado de lado a prevenção, né? Então, hoje que a gente está vivendo essa pandemia aí, é muito importante, dentro das famílias, uma conscientização e conversa mesmo com as crianças. Eles, assim, gostam muito de receber o aprendizado sobre lavagem das mãos, por exemplo, sobre a utilização da máscara, sobre não frequentar ambiente fechado. Então, essa iniciativa de partir dos pais, tanto da questão educacional e convencer os pequenos a seguirem as medidas de prevenção, como também no sentido de não estarem levando as crianças para lugar de maior exposição, né? Principalmente ambientes fechados ou de muita aglomeração. Não tem necessidade das crianças frequentarem esse ambiente, principalmente nesse momento que a gente está vivendo agora, né? Doutor Gabriel, mais uma vez vou pegar um gancho aí diante do que o senhor está falando. Muito se fala nesse momento sobre a volta às aulas, né? É um assunto bastante polêmico. Alguns defendem que já está no momento de se voltar às aulas, outros não. O senhor agora acabou de dizer que não é recomendável de maneira alguma que as crianças fiquem em lugares fechados, em lugares de aglomeração. Eu queria me aproveitar um pouco aí da sua experiência e saber a sua opinião sobre a volta às aulas. O senhor é favorável ou desfavorável à volta às aulas nesse momento? Olha, muito obrigado pela pergunta. Eu até saberia que esse tipo de pergunta pudesse fazer parte da nossa conversa. É um tema bastante polêmico e que está em bastante discussão aqui. E acredito que no país inteiro é tema de bastante discussão. Se a gente pegar exemplos de outros países que já passaram pela etapa de contágio da maioria da população e consideram o aumento da curva de casos novos controlado, a gente tem experiências diferentes. Por exemplo, na Alemanha, a gente conseguiu ver que a volta às aulas não aumentou potencialmente o número de casos. Já é diferente de Israel, por exemplo. A volta às aulas lá fez uma crise de nova onda de pacientes contaminados. Então, assim, ao meu ver, o que a gente deve fazer? Se a gente pudesse adiar essa volta às aulas, seria uma situação de maior segurança.
Muitos vão aparecer para questionar que as crianças não podem ficar sem o acesso à educação, e isso aí vai comprometer o ano letivo, mas eu acho que se tratando de doença e prevenção, que a gente puder fazer para prevenir, a gente tem que estar fazendo. Inclusive, por quê? Tem um outro detalhe muito importante. As crianças, como a gente conversou, apesar de não desenvolverem formas graves com maior frequência, elas são potenciais portadores do coronavírus. Então, assim, elas podem ser portadores assintomáticos. Elas não têm aquela questão que eu comentei da quantidade muito grande de receptores para a doença, mas o vírus convive ali na via respiratória deles. E chega lá no colégio, o contato vai ser com funcionários, professores. Então, pode ser um aumento potencial da circulação de vírus. Então, para a gente fazer uma volta às aulas segura, a gente tem que ter certeza que a gente vai conseguir manter um distanciamento, uma higienização de mãos com uma frequência altíssima, distanciamento, e alternar essa atividade presencial com atividade remota, como vem sendo feito aí pela maioria das instituições. Tá certo, o doutor Gabriel Cruz, médico pediatra, falou aí sobre a importância do uso da máscara para as crianças. Muito obrigado pela participação aqui no Jornal da Rede Alesp. Eu que agradeço a oportunidade de esclarecimento. Uma boa tarde. Boa tarde. O secretário estadual de Educação, Rocieli Soares, disse que, por conta da paralisação no calendário escolar do Estado de São Paulo, a aprovação dos alunos da rede pública de ensino será diferente em 2020. Os estudantes não serão reprovados, mas também não serão aprovados. Abre aspas, de qualquer jeito, segundo o secretário Rocieli Soares. Na rede particular, o retorno das atividades segue indefinido para os estudantes paulistas. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo recentemente negou um pedido das escolas particulares do estado para obrigar o prefeito Bruno Covas, do PSDB, a permitir atividades presenciais na capital paulista, a partir do dia 8 de setembro. Bem, pessoal, a partir da análise de exames laboratoriais, mais de 179 mil pessoas testadas para a Covid-19 no Brasil, um grupo aí de pesquisadores identificou diferentes perfis clínicos da doença causada pelo coronavírus, que são influenciados pelo sexo e pela idade do paciente. Daquele universo analisado, 33 mil tiveram diagnóstico confirmado de Covid-19. Os resultados do estudo, apoiado pela FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, foram descritos em artigo disponível na plataforma... Não, é trava-língua isso aí. MEDRX. MEDRXIV, né? Total trava-língua, né? Obrigado pela ajuda, viu, Luciano? Ainda sem revisão por outros pesquisadores. Segundo os autores, os achados podem servir de referência para profissionais de saúde que atuam no combate à pandemia. Segundo os pesquisadores, o vírus SARS-CoV-2 pode desencadear um amplo espectro de manifestações clínicas, variando de doença assintomática ou leve a doença grave e morte. De acordo com o estudo, os parâmetros laboratoriais também variam muito, de acordo com a idade e o sexo do paciente. E muitas vezes os médicos têm dificuldade para interpretar os resultados de exames e identificar uma alteração significativa. Os pesquisadores também disseram que esperam que esse trabalho possa ajudar nesse processo aí de avaliação. Confira agora um outro destaque que marcou o noticiário desse segundo bloco do Jornal da Rede Alesp. O secretário estadual de Educação, Rocieli Soares, disse que, por conta da paralisação no calendário escolar do Estado de São Paulo, a aprovação dos alunos da rede pública de ensino será diferente em 2020. Os estudantes não serão reprovados, mas também não serão aprovados de qualquer jeito, segundo o secretário Rocieli Soares. O Jornal da Rede Alesp informando aí tudo o que está acontecendo na luta e prevenção contra o contágio do coronavírus. Faz um breve intervalo. Vamos dar uma paradinha, voltamos em poucos minutos com mais informações para você. Não saia daí, até já. Até já. Você acompanha Jornal